Vamos dar início agora à coletiva de imprensa com o professor Lucas Silvestre, Danilo Queiroz. Lucas, boa noite, né? Danilo Queiroz, do Futebolês. Eu queria saber qual era a experiência, como é que foi a experiência, né? Dirigir a equipe no Clássico Rei. Certamente o cara que auxiliar se prepara para muitas coisas, né? Mas acho que não se prepara tanto para isso, mas aconteceu e tem que ter a preparação para um porventura aconteça. E aconteceu no Clássico Rei, Lucas. Como é que foi para você? Logicamente, a gente se prepara para um trabalho diferenciado no dia do jogo, né? Não para esse trabalho do treinador e, pelo contrário, para passar todas as informações e tudo que possa estar acontecendo dentro de campo para ele. Então, é uma situação diferente, uma experiência muito legal. Eu não imaginava que fosse... Ele já vinha com 2 cartões amarelos há algum tempo e eu não imaginava que fosse ser no Clássico essa suspensão dele. E se poder ter a experiência de trabalhar num clássico da maneira como foi, com essa semana agitada, né, no sentido do nosso torcedor ir até o nosso campo, a festa que eles fizeram ontem, depois pega o estádio lotado, então é uma experiência muito legal. Estou muito feliz de poder participar e principalmente ainda sair com esse resultado positivo, e a maneira como foi, a maneira como a equipe se entregou. Sem palavras assim para poder destacar tudo que aconteceu no dia de hoje. Lucas, boa noite aqui, aqui na ponta. Del Luiz, tudo bem? Da Rádio Vesmares. Lucas, conta um pouco como é essa relação pai e filho também nesse trabalho, né? Como é que é tudo isso? Deve ser muito bacana, né, cara? Você trabalhar com seu pai, acredito que você se espelha no seu pai, como é normal. E conta um pouco como foi esse bastidor para esse Clássico Rei, a tua relação, a tua conversa com o Dorival. É uma relação de trabalho de 12 anos já, então, obviamente que a gente já se conhece muito bem, principalmente, né, nessa parte de trabalho. Ele sabe exatamente a maneira como eu penso, a maneira como eu ajo, e eu também sei os momentos, né, que eu possa intervir, que eu possa fazer alguma contribuição dentro dos treinamentos e também dos jogos. Para o jogo, assim, em si, não foi a primeira vez que aconteceu, né? Eu já tinha substituído ele em outros momentos, mas ele me passa muita tranquilidade, dá muita liberdade também para que eu possa tomar as decisões dentro de campo. Eu vou muito pelo meu feeling, pelo meu sentimento, e ele dá essa liberdade para que eu possa também tomar essas decisões. Isso é importante, porque mostra essa relação de confiança, né, dele acreditar naquilo que a gente também vem fazendo nos bastidores, que, apesar de ser filho, eu sou um profissional qualquer dentro da comissão técnica. Eu sempre falo que, por ser filho, eu tive essa oportunidade um pouco mais rápido do que talvez outros profissionais tenham, mas isso, pelo contrário, só aumenta a cobrança, a responsabilidade, e eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, eu estou a todos os momentos buscando uma evolução, buscando melhorar um pouco mais. Eu tenho o sonho, o desejo de me tornar um treinador ainda. Então, eu busco essa evolução constante, ele sabe disso, e acho que por isso também essa relação, além de pai e filho, de confiança no profissional Lucas Silvestre, que está ali à frente do trabalho. Lucas, tudo bom? Aqui é o Horácio, do Jornal Povo e da Rádio Povo CBN. Parabéns pela vitória, viu? Grande resultado, mas eu tenho que te perguntar também dos próximos jogos, né? O Ceará perdeu o Richarlison hoje pelo 3º cartão amarelo. Tem algumas lesões ali que a gente pode saber um pouquinho mais, até se você puder falar, do Luiz Otávio, que foi o que aconteceu. Mas vai perder alguns jogadores para esse final de semana. Eu queria saber qual foi o peso, como é que vocês vão levar essa vitória de hoje para o jogo do final de semana contra o Curitiba, quanto esse jogo de hoje vai influenciar, contando, obviamente, as ausências de alguns jogadores. O Richardson e qual foi o outro atleta que você falou? O Luiz Otávio. Realmente, foi uma pena a gente ter tido que tirar o Richardson no intervalo. Ele já vinha sendo ameaçado de uma expulsão, e então a gente precisou fazer essa alteração. O Richardson vinha muito bem na partida, estava comandando o meio-campo, estava conseguindo girar a bola de um lado para o outro com velocidade, então ele vinha muito bem, né, durante a partida. E com certeza para esse jogo de sábado é uma perda grande que a gente tem. E o Luiz, não tenho o que falar, o Luiz é nosso capitão,
É um atleta que todo mundo confia, todo mundo gosta dentro do grupo, e a gente espera só que, né, que ele possa retornar o mais rápido possível. Para esse jogo de sábado, obviamente que a gente ainda não pensou em nada, não deu tempo nem de conversar sobre o sábado, mas aproveitando, né, essa oportunidade de chamar o nosso torcedor para dentro de campo. No sábado, o nosso torcedor vai ser o grande diferencial. Foi incrível o que eles fizeram ontem lá no centro de treinamento. Poucas vezes eu vi isso. Eu tive uma outra experiência no São Paulo, que a gente fez um treino no Morumbi e tinha acho que 15, 20 mil pessoas no estádio. Mas a festa que eles fizeram ontem lá dentro e a energia que eles passaram para os atletas, então que eles possam trazer isso sábado, que possam lotar o estádio, porque vai ser um jogo muito difícil. A gente já iniciou a análise do Curitiba. Vai ser um jogo muito difícil, a gente precisa muito do apoio do nosso torcedor. Lucas, aqui, Mário Kempis, aqui. Oh, Kempis. em frente. Oh. Aqui é Mário Kempis, do blog do Kempis. Queria que você pudesse falar. Eu posso falar blog do Kempis, eu fui credenciado pelo blog do Kempis, viu? Só para avisar. Vamos lá. Queria que você pudesse falar um pouco sobre o Kleber. O Kleber, você tinha o Zé Roberto, você tinha o Vina, você tem o Yuri, você tem Jael, você tem Zé Roberto, Matheus Peixoto, e mesmo assim vocês deram, assim, eu acho que um voto de confiança pelo Kleber por tudo que ele passou. Ontem, na coletiva, ele até brincou, um dos colegas, acho que foi o Ibernô que falou, e brincou dizendo que se ele ia fazer o gol, ele disse, se Deus quiser, eu vou fazer o gol. Eu queria que você pudesse falar um pouco dessa confiança que vocês passaram para ele, porque realmente ele deu uma virada muito boa, e tá respondendo. Eu acredito que tem um pouco do dedo de vocês nisso. Kempis, até muito legal essa sua pergunta, porque se ninguém tocasse nesse assunto, eu ia acabar falando sobre isso. Eu me lembro no primeiro jogo que nós fizemos aqui, se eu não me engano, contra o Independiente, que a gente colocou o Kleber no jogo. E o professor pediu para chamar ele, eu fui até o fundo do campo, chamei, e o Kleber veio vaiado até o banco de reservas. E eu não, no momento sim, eu não entendi, porque vendo a dedicação do Kleber nos treinamentos, vendo o que esse menino faz quando ele está em campo, e eu não consegui entender naquele momento o que vinha acontecendo. Nós tivemos que dar um passo atrás com o Kleber, trabalhamos bastante com ele, conversamos bastante com ele, passamos confiança para que ele pudesse, nesse retorno, entregar tudo o que o Kleber pode. Porque a maneira como ele sai dos jogos e o trabalho que ele faz no sentido coletivo é de um ganho enorme para a nossa equipe. Então, a gente deu esse passo atrás com ele, orientou bastante, conversou, trabalhou bastante com ele, e ele entendeu que esse momento era importante. E, de repente, o Kleber volta e passa a ser fundamental para a nossa equipe. Eu não tenho o que falar desse menino. Profissionalmente, é um dos melhores que eu já vi. Tudo que é pedido, ele realiza. Então, assim, para o nosso torcedor acreditar no trabalho que vem sendo feito e, principalmente, acreditar nesses meninos, porque a doação deles durante os dias de trabalho é uma coisa incrível. E eu fico muito feliz, né, por ele poder ter decidido mais um clássico, né? Ele poder ter decidido mais um clássico para nós, e tenho certeza que vai nos ajudar muito durante a temporada, assim como o Peixoto, como o Zé, como o Jael, como o Vina também de 9. Então, tenho certeza que são atletas que a gente pode ter essa competitividade muito grande, né? Porque a gente tem grandes atletas para essa função, e um vai fazendo com que o nível do outro se eleve. Então é muito importante isso que vem acontecendo. Boa noite, Lucas. É Pedro Pinheiro aqui, ó, da Band Ceará. Você falou que não pensou, ainda vocês não pensaram nada para a partida contra o Curitiba do final de semana, né? Mas eu queria saber de você, até porque eu acho que o seu pai já vai estar de volta no comando do time, mas eu queria saber como é que essa vitória de hoje contra o Fortaleza, num Clássico Rei, pode ajudar na confiança do próprio time a realmente manter a sequência de vitórias, né? Porque estava 6 rodadas sem vencer e voltou agora. Com certeza, a vitória no Clássico, ela eleva o nível do time, ela traz muito mais confiança para o trabalho. Mas nesse início de campeonato também a gente tem que entender que nós fizemos, me ajuda aí, Dimas, 5 jogos fora de casa já, 5 jogos fora de casa, 3 em casa,
E desses 8 jogos, as equipes que a gente pegou foram todas equipes que, né, que vão brigar lá na frente. Então, agora, a gente tem uma sequência muito dura. Eu até tinha comentado isso na entrevista do pós-Independiente, que é muito bom a gente poder jogar 3 competições, porque a gente também consegue fazer com que todos os atletas estejam envolvidos nesse processo. Por outro lado, você tem um desgaste grande e também você muitas vezes não consegue trabalhar. Então a gente tem uma sequência muito dura nesse mês. Nós temos as 2 competições de mata-mata, a gente tem mais os jogos do Campeonato Brasileiro e a gente precisa, obviamente, conseguir agora, nesse período pré-jogo da Sul-Americana, a gente precisa aumentar ainda mais a nossa intensidade nesses jogos brasileiros para que a gente possa sair dessa zona que realmente é ruim. Não é o lugar que o Ceará tem que estar no Campeonato Brasileiro, mas, apesar de tudo, a gente tem conseguido pontuar e vejo a importância também de não só pontuar, mas também poder rodar o nosso grupo e colocar todos esses atletas aí para jogar. Lucas, boa noite novamente. Lógico que quando você termina o primeiro tempo vencendo, foi um bom primeiro tempo, né? Mas eu queria que você falasse daquela situação de parar muito o jogo no início da partida, né? Teve a situação da torcida, depois teve a confusão. Você acha que atrapalhou de certa forma, já que a sua equipe também tinha que buscar o resultado, também tinha que vencer o jogo? Foi uma situação meio complicada, o primeiro tempo muito arrastado, com mais tempo de jogo parado do que com bola rolando. E se eu não estou enganado, o Dorival comandou já 13 clubes dos 20 do Campeonato Brasileiro. Então ele tem muita experiência em clássicos, né? Já venceu muitos clássicos. Foi uma vitória também legal, bacana para o vovô Dorival? O Matheus vem por aí, né? Minha esposa tá grávida, está com 6 meses agora. E com certeza é uma vitória para ele, pelo trabalho que ele vem realizando, por tudo que ele passou nesses últimos anos. Quem está no dia a dia conhece o Dorival, sabe a dedicação dele, sabe o quanto ele se entrega para o trabalho. E com certeza essa vitória para ele, para o vovô. E com relação... Qual que foi a outra pergunta? Você até me desconcentrou. Sim. Não, com relação ao jogo parado, o primeiro tempo assim foi muito difícil. A gente queria jogar a todo momento, a gente queria colocar a bola no chão, a gente queria acelerar o jogo. E primeiro teve as paradas da torcida, depois as demoras para reposição. Então eu vejo assim, isso aí para quem quer jogar atrapalha bastante. Principalmente quando você pega um gramado ruim como é o nosso. Então, o gramado já dificulta e ainda o adversário dificulta que você queira jogar. E, principal, o árbitro colabora com tudo isso. Então, realmente, a partir desse momento, nessas paradas, a gente conseguiu também orientar os atletas, organizar algumas situações que começaram a ocorrer durante o jogo. Então, assim, teve o lado negativo, o lado positivo, mas, obviamente, para quem quer jogar qualquer momento que você pare e que o árbitro colabore com essa parada, é muito difícil para a gente. Obrigado a todos. Obrigado, professor. Parabéns pela vitória. Valeu, gente. Dando início agora a coletiva de imprensa com o atacante Vina. Vina, boa noite. Aqui, Del Luiz, da Rádio Vesmares. Tudo bem, Vina? Em relação à tua recuperação, queria que você falasse um pouquinho desses dias, como foi, e sobre o empenho do departamento médico do clube para te deixar apto a jogar e jogar o tempo que você jogou, né? Acredito que esteja bem até para o próximo jogo já. E a outra percepção daquele passe, né, Vina? Porque, cara, para quem está do lado de fora é muito bom. Quem joga videogame é bacana, né? Mas para quem está lá dentro, numa pressão daquela, eu queria que você falasse da percepção do passe para você entregar ao Clebão aquela bola. Boa noite a todos, boa noite para quem eu não vi ainda. Sobre o empenho, começou logo após o jogo, né? Eu fiz questão ainda de postar nas minhas redes sociais para a galera acompanhar, né? Não só o meu empenho, como eu falei, o empenho também do departamento médico, que foi bastante criticado,
né, em alguns momentos aqui. E a gente sabe, né, nós que estamos lá no dia a dia sabemos o empenho, o profissionalismo de todos que estão lá, né? Dava para ver também no semblante deles quando aconteceram as críticas, né? Eles tristes, né? Mas em momento algum, assim como nós jogadores, né, nos momentos de críticas crescemos, eles também, né? Eles deram o seu melhor e eu fiz questão hoje de exaltar também eles, né? Eu sei que tem muito de mim, né? De hoje estar aqui, podendo estar dentro de campo, mas queria agradecer muito a eles, né? E sobre o passe, bom, quando o Richardson ele vem conduzindo a bola lá do meio de campo, né? Eu já dou uma olhada para trás, né? E aquele ali é fração de segundos, de milésimos, né? Onde talvez se eu domino a bola e giro, né, a marcação chega, né? Então, pensei ali, eu sou um jogador que sempre, de vez de dar 2, 3 toques na bola, eu gosto do jogo de um toque, né? E fui muito feliz na assistência. Vina, boa noite. Danilo Queiroz, do Futebolês. Olha como as coisas mudam em relação a uma vitória, né? O Ceará era um time que vinha vários jogos sem vitória, era um time que só tinha vencido na estreia. Mas se a gente olhar para os 3 últimos jogos, foram empates com Flamengo, Santos, São Paulo. A situação dos clubes, o poderio dos clubes, 2 desses jogos em São Paulo, e não passava a impressão positiva, porque você olhava para a tabela de classificação e via o time ali na penúltima colocação. Mas a situação dos jogos e o que a equipe jogou, né, imaginava-se mais. Esse time pode mais. Não é essa a posição da tabela. A vitória faz com que a coisa mude de tal forma que o Ceará está 4 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, o que é uma sequência dentro de Brasileirão muito difícil, ainda mais se você avaliar o que eu disse, jogar 2 vezes em São Paulo contra times do poderio de Santos e São Paulo, e o jogo em casa foi contra a equipe do Flamengo. Isso tudo aconteceu, nessa transformação, com uma vitória no Clássico Rei. Queria que você falasse da importância desse contexto brasileirão. Saiu o Ceará da zona de rebaixamento, e não é uma questão de que saiu hoje, amanhã tem a rodada, não. Era um jogo atrasado, ou seja, o Ceará realmente está fora da zona de rebaixamento. E isso aconteceu num Clássico Rei, né? Qual o tamanho disso? Como é que você avalia isso? Bom, clássico é clássico, né? E quis o destino que fosse assim, né? Porque esse jogo já era para ter acontecido, né? E nós sabíamos que hoje foi um divisor de águas, né? A gente sabia que um resultado negativo ou mais um empate manteria a gente lá na zona desconfortante, que a gente sabe que é o Z4. Mas nós conseguimos, né, com o empenho, com a dedicação de todos, com a consciência da importância que é um clássico. Eu sou um cara que vivo, né, os clássicos, eu gosto disso, né, e então quis também passar para os meus companheiros, tanto que eu fiz de tudo para estar no jogo, né, e graças a Deus as coisas deu certo, né, mas a gente conversou já agora ali já no vestiário, pós-jogo, né, que é bom, é gratificante, né, nos tirou da zona de rebaixamento, mas sábado a gente já tem que ganhar, né? Esse é o pensamento, né? Óbvio, comemorar hoje, descansar. Amanhã a gente já começa a pensar no Coritiba, que é uma equipe que está bem no campeonato, né? Então nós temos que ter a consciência de quando olhar, né, a classificação, tá incomodado de estar na segunda parte da tabela. Nosso pensamento é sempre estar na primeira parte da tabela, e é isso que a gente vai buscar no campeonato. Vina, à sua direita, Eduardo Trovão, do Futebolês, boa noite. Cara, o teu passe, além de ter sido espetacular, ele ganha mais notoriedade porque foi gol no lance, né? Então, eu queria saber se você já agradeceu ao Kleber também, porque a finalização dele era difícil, o Boeck saiu bem no lance, ele bateu entre o Boeck e a trave. E sobre a tua sensação de, mais uma vez, participar de um clássico e ser decisivo numa vitória do Ceará. Bom, muito feliz pelo Clebão. É impressionante o quanto, desde que ele chegou no Ceará, o crescimento dele. E ele, cada dia, está colhendo tudo que ele vem plantando, tudo que ele vem trabalhando dia a dia. Eu tenho a consciência que ele é muito cobrado. Eu já tive a oportunidade de jogar com atacantes, né, que já foram de seleção, né, que já jogaram na Europa. Né, e hoje estar jogando com o Clebão é uma felicidade enorme pelo crescimento,
por tudo que eu tenho certeza que ele vai viver no futebol de coisas boas. Em relação ali ao gol, óbvio, né? Como eu falei, é o trabalho dele, né? Hoje ele tirou muito bem do Boeck, mas também teve um cara que chegou para mim e falou que participou, que fez o corta-luz, que foi o Messias, né? Ele chegou para mim e falou que se não fosse o corta-luz ali, a bola não passava, né? Então, teve a jogada ali o Richardson, teve eu, mas teve o Clebão fazendo gol, mas teve a participação do Messias também. Vina, tudo bom? Aqui é o Horácio, Jornal Povo da Rádio Povo CBN. Vina, amanhã é aniversário do Ceará e hoje com a vitória no Clássico, isso significa um presente antecipado ao torcedor e parabéns pela vitória, o Clássico hoje foi muito importante. Com certeza. Sabemos que amanhã, né, daqui a pouco já é aniversário do clube, né, e se perde também, teria zoação, a gente sabe, é normal. Né, clássico é isso, é por isso que eu vivo o Clássico. Né, eu, desde pequeno, tinha meu time lá em Curitiba e sei como é na escola, em todos os lugares, né, a zoação. Né, eu levo muito disso, por isso que eu sempre tento representar o torcedor dentro de campo. Né, e com certeza nosso torcedor está muito feliz e vai poder passar essa data comemorativa muito feliz. Ouvindo aqui Mário Kempis, blog do Kempis, queria que você pudesse falar um pouco sobre esse momento que você está vivendo com o Dorival. Estava prestando atenção, você estava como falso 9, você jogou meio, você estava até na ala esquerda, lá no lado esquerdo, e parece que você está se sentindo mais à vontade, pelo menos é uma impressão aqui de quem está fora. Queria que você pudesse falar um pouco, esse momento seu, você está se sentindo muito bem mesmo, como foi aquele momento muito bom, que foi em 2020, e sobre essa relação com o Dorival, que parece que o time realmente casou de uma forma incrível. Bom, o Dorival, desde que chegou, ele foi muito bem claro, né? A gente sabe a maneira como ele gosta que jogue, né? Não tem aquele 10 clássico, né? É um outro esquema, né? E ele falou para mim que de começo iria me usar como um 9, né? Mas também teria as opções de jogar tanto aberto como eu joguei hoje, né? Mas também na linha ali de volantes, ali, né? Os 3 volantes por dentro, como eu entrei também contra o São Paulo. Hoje o futebol pede isso, pede que o jogador faça mais de uma função, né? E então eu nos treinamentos, assim como todo mundo, tenta entender o máximo das posições, porque uma hora ou outra vai precisar, é isso que eu faço, e hoje estava muito tranquilo ali, mesmo jogando numa posição que muitos não tinham ainda visto, até mesmo não tinha jogado, né? E soube fazer bem, óbvio que contei com o apoio ali do pessoal do lado, né, com o Vitor, o Luiz, conversando direto, me passando posicionamento para poder ajudar. Vina, boa noite novamente. Depois de uma vitória importante, um resultado que fez o Ceará pular 4 posições na tabela de classificação e, como as pessoas, né, os jornalistas aqui já falaram, o Ceará tem condições de brigar mais em cima. Você acredita que ia pensar nisso agora, subir na tabela de classificação, construir resultado a resultado? E eu queria que você... Eu sei que você já tocou nesse assunto do jogo do Curitiba, né? Mas falasse um pouco mais, você que conhece bem a realidade, já jogou lá no início da carreira, já jogou também no rival, inclusive já falou com o seu time em entrevista também, tem toda essa situação. Hoje o Ceará deve brigar pelo quê no campeonato? Bom, eu sempre fui bem claro, né? E isso eu sempre deixei bem claro que não é pensar pequeno, né? É o famoso 45 pontos, não tem como. Né? Até porque para você chegar num G4, você tem que passar dos 45 pontos. Isso é lógica. Então, acho que essa é a nossa primeira meta. Né? E agora a gente vai entrar numa sequência onde dá para pontuar mais. Né? A gente tem essa consciência, com todo o respeito que a gente tem que ter pelos nossos adversários. Né? Mas a gente, assim como já perguntaram antes, né? Falando dos jogos, da dificuldade que a gente teve contra as equipes, né? Flamengo, São Paulo, Santos, né, agora a gente vai ter mais ou menos ali uma briga contra as equipes que mais ou menos brigam, né, nesse primeiro momento junto com nós. Então a gente tem essa consciência, né, e pontuar, porque como eu falei, a gente tem que pensar grande. Né, é óbvio que se eu chegar aqui e falar, bater na Libertadores, né, eu vou estar trazendo uma responsabilidade grande, mas a gente trabalha meta a meta para, se Deus quiser, lá no final do ano a gente conseguir, né, esse feito, o Sul-Americana, é o que a gente vai brigar. A gente
ter que estar sempre brigando por coisas grandes aqui no Ceará. Muito obrigado a todos. Obrigado, Vina. Parabéns Valeu, pela galera. vitória. Boa noite.